Meus irmãos, nós estamos falando sobre o povo de Israel. Cada tema que a gente pega é um tema, eu diria assim, para mim, para nós, né, é maravilhoso, porque tem muitas revelações e eu gosto muito de estudar a Bíblia e colocar a Bíblia no contexto atual, para que nós possamos ver que a Bíblia, né, diferentemente do que alguns dizem, ela é atual para nós. Ela é atual. O que está escrito, as promessas são cumpridas e nós louvamos a Deus por isso. Por isso que quando nós estudamos qualquer tema da Bíblia, nós podemos fazer essa comparação com os dias atuais, porque aí envolve a cada um de nós. Mas qual que é a diferença dele? Qual que é a diferença entre nós, e o povo e os discípulos de 2000 anos atrás? A diferença, eu diria assim, é o costume, a comida da região, porque isso é normal da região, e o vestimento, porque o resto é tudo igual. O homem é homem, a mulher é mulher, os sentimentos são os mesmos, não muda nada, não muda nada, né? E a própria Bíblia já nos fala isso, né? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e não choveu durante 3 anos e 6 meses, só voltou a chover quando ele orou novamente. Quer dizer, todos têm sentimentos, todos têm dificuldades, né? A gente vê Elias fugiu com medo de Jezabel e ficou lá na caverna, pediu para que tirasse a vida dele, ou seja, alguns falam, ele teve uma depressão naquele momento. É homem, sentimento é sentimento. Por isso que existe um segredo. Nos céus não vai ter sentimento. Não vai ter sentimento. Por exemplo, um dos sentimentos que tem aqui na Terra, e nós vamos fazer esse estudo, é o temor. Lá não tem temor. Esse sentimento de temor não vai existir. Então, o que nos faz sofrer, o que é que nos faz sofrer? São sentimentos, né? Sentimentos, né, de saudades, sentimentos de tristeza, sentimentos de temor. Existe também alegria, mas a gente vê que é passageira, a alegria do mundo. Esses sentimentos é que atrapalham o homem. Nós vamos começar daquilo que nós paramos da última vez. Na última aula, nós começamos a falar, lógico, da história do povo judeu. Contamos rapidamente o que aconteceu com Jerusalém, que no tempo de Davi, né, se transformou num centro religioso. Aí veio o seu filho Salomão. Israel era um povo único. E depois de Salomão, o reino se divide em 2, reino do norte e reino do sul. Um é o Roboão, reina sobre 2 tribos, que é o reino de Judá, e Jeroboão, também filho de Salomão, reina sobre 10 tribos. Nesse momento que houve divisão, a gente já sabe que uma casa dividida não subsiste. Já começa daí. Eu vou passar rapidamente, tá? Para que esse slide, basicamente, nós vimos já semana passada. Foi nesse momento que houve um sentimento no povo que eles esperam até hoje vir que seria igual Davi, ou até melhor, mas como Davi, que conseguiu reunir todo o povo. Aí a história, 721 a.C., Israel é destruído pelos assírios, 10 tribos exiladas. Eu quero dizer que hoje em dia essas 10 tribos foram perdidas, tá? Em 586 a.C., aí Judá, que é conquistada pela Babilônia, que é o que nos mostra aqui na Babilônia, a história do rei Nabucodonosor, a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. E aí começa a primeira, eu diria assim, a primeira diáspora judaica. E grande parte da população judaica ela é deportada principalmente lá para a Babilônia. E no fim do século I, aí veio Cristo. Aí no fim do século I, no ano 70, o general Tito de Roma, ele invade a Palestina, Jerusalém, destrói o segundo templo, que é esse templo, o resto do templo que existe até hoje, e que provocou a maior diáspora judaica da história, que durou quase 2000 anos. Os judeus espalham-se pelo mundo, porém, eles mantêm a sua cultura e religião em toda a parte do mundo que eles vão. E aí, meus irmãos, eu quero começar, porque isso aconteceu, ficaram 2000 anos espalhados, e aí eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: a Bíblia, e isso muitos teólogos falam, que ela é dividida em 7 dispensações. Eles chamam de 7 dispensações do plano de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês.
para que nós possamos nos situar. 7 dispensações no plano de Deus. Todas as dispensações, isso é importante nós sabemos, ela tem um início marcado e um fim determinado por Deus, e aonde corre o juízo, onde Deus vai pedir conta. Essas 7 dispensações são divididas assim, rapidinho nós vamos mostrar. A primeira dispensação é chamada de inocência, que começa com a criação de Adão e termina com a sua expulsão do Éden, a inocência. A segunda é chamada, e aliás, já ocorreu, né? Eu vou colocar o que já ocorreu para nós nos situarmos no plano de Deus. A segunda é a consciência. Ela começa com a expulsão do jardim do Éden, que aí o homem já tem a consciência do bem e do mal, e termina com o dilúvio. Meus irmãos, é maravilhoso nós estudarmos os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros capítulos de Gênesis. A ciência comprovou já várias coisas e nós vamos entrar nisso também, particularmente. Nós vamos falar, inclusive, sobre a criação. Quantas criação tem? Nós vamos tirar várias dúvidas. Então, essa segunda dispensação também já ocorreu. A terceira é chamada de governo humano. E ela começa com o dilúvio, começou com o dilúvio e terminou com a confusão das línguas em Babel. Também já ocorreu. A terceira é a promessa. Começa com Abraão e termina com a escravidão do Egito. Só foi promessa. Tudo que aconteceu entre Abraão e o Egito foi só promessa. Eles não tinham nada, né? Eles não tinham pátria, não tinham terra, não era uma nação, mas só tinham o quê? Uma coisa chamada promessa. Isso também já ocorreu. A quinta é a lei. A lei começa no Sinai com a entrega dos 10 mandamentos e termina com a expulsão de Israel e Judá da terra de Canaã. Foi ali que nós vimos, 500 e pouco, né? Antes de Cristo, quando os reinos se dividem. Né? É a lei. Deus deu a lei para o povo de Israel. Também já ocorreu. São 7, hein? Das 7, 5 nós estudamos como passado. Olha que eu vibro com isso. E hoje nós estamos é até um privilégio. Porque imagina se a gente tivesse nascido no tempo da promessa. Estava no meio do caminho. Eu nasci, né, no tempo do governo humano. Eu nasci na lei. Nós estamos ainda lá. Só que agora a sexta é a graça. A graça começou com a morte de Cristo e vai terminar com o arrebatamento da igreja. E esta dispensação nós estamos vivendo, nós estamos nela. E o que nós vamos entrar agora para falar sobre o povo, né, de Israel é nessa sexta aí, a graça. E nós vamos ver que a graça, como nós vimos no começo, tudo tem um início marcado, um fim determinado e depois disso vem o juízo. Eu quero dizer para vocês que nós estamos no finzinho desta sexta dispensação. E a última, ele chama de milênio, onde vai começar com a segunda vinda de Cristo e terminará com o juízo do grande trono branco. E agora nós vamos ver o que está acontecendo com essa sexta dispensação, que é onde nós estamos vivendo. 14 de maio de 48, eu perguntei isso, né, para os alunos. Para os alunos lá na aula passada. O que aconteceu no dia 14 de maio de 1948? Alguém pode me dizer? A Silvia já sabe que ela já respondeu. Recriação do Estado de Israel, né? Exatamente. E para nós falarmos sobre isso, para nós vermos sobre isso, nós vamos voltar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho. Você vê que Deus é maravilhoso. Ele faz acontecer, mas ele dá a promessa. Nós vamos voltar na quinta dispensação, que é onde tudo começou. Quando Deus deu a lei, ele deu não só a lei, ele deu também as promessas do que ele iria fazer depois da lei. Depois da lei. Então, primeiro nós vamos começar a ler, né, alguns versículos. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parte e já deu à luz aos seus filhos.
Quem lia esse versículo há uns 2.500 anos atrás, olha, não estou entendendo direito o que está acontecendo. Hoje, nós podemos estudar e ver que o que Deus falava, imagina, para Deus não tem tempo, né? Em um só dia poderia mudar todas as coisas, poderia nascer uma nação. Ele fala, poder-se-ia nascer uma terra em um só dia. E aí em Ezequiel 37, o Senhor fala assim para nós. Em Ezequiel 37, versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Ele está falando de sepultura, meus irmãos. Nós sabemos o que aconteceu, como o mundo estava em 1948, né? Nós sabemos o que aconteceu um pouquinho antes, 1939. Você sabe o que aconteceu em 1939? Segunda Guerra, não. Segunda Guerra Mundial. E houve guerra no mundo inteiro, mas o inimigo ele é tão, vamos dizer, é tão sem vergonha que ele não se importa em matar todo mundo. A intenção dele era matar o povo escolhido de Deus. Houve o maior genocídio da história com relação ao povo judeu, isso nós sabemos. Aí ele continua, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, ele fala muito de sepultura, isso há 2.600 anos atrás, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, ele está falando para Jerusalém. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ai, meu Senhor, nós estamos vivendo épocas, eu louvo a Deus. Nós podemos ver o que Deus falou, eles não entenderam. 2.500 anos atrás, quem estava na quinta dispensação não estava entendendo. Ela falou, como assim? Você vai abrir sepultura? Quer dizer que o povo estava morto? Eu quero dizer para você que estava praticamente morto. Um fato estarrecedor abalaria o mundo na década de 40. Começou com a Segunda Guerra Mundial. Isto serviria de pano de fundo para que Deus pudesse atuar e realizar o maior milagre jamais visto numa nação, o renascimento do Estado de Israel. Ou seja, as promessas que Deus fez, que parecia impossível há 2.500, 2.600 anos atrás, se cumpriu agora, outro dia. Se cumpriu outro dia. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época que eu diria para você é ímpar. É ímpar. Veja bem o que Deus está fazendo. Aí, continuando. Deus retira da escória de guerra, da guerra judaica, aquela que seria a nação mais poderosa do Oriente Médio da atualidade. Eu não preciso dizer que Israel é uma potência militar, a maior potência militar, no meio de vários outros países, tá? Hoje. A história foi feita em meio à morte e destruição, desesperança e dor. Porém, ali estavam as mãos de Deus, guiando as nações para agirem de acordo com seus decretos e concretizarem seu maior propósito da história atual, Israel novamente em sua terra. É o que nós terminamos de ler. Vou abrir as sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei de novo a terra de Israel. A terra de Israel, cercado por várias potências, né? O Líbano, Jordânia, Egito, ainda tem Iraque, tem vários. Ou seja, renasce o príncipe do Senhor em 1948. Meus irmãos, nós não estamos falando de 2.000 anos atrás, tá? Nós estamos vendo Deus cumprindo a sua palavra agora. Por isso que nós cremos que a sexta dispensação, que é da graça, nós estamos no fim dela. Israel, em hebraico, significa príncipe que luta com Deus. Isso está lá em Gênesis 32, 28. Quem é que lutou com Deus? Pergunta para a classe. Quem lutou com Deus? Jacó. Jacó. Exatamente. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O agir de Deus. Vamos ver o que aconteceu mais ou menos em 14 de maio, né? Essa famosa data, 14 de maio de 1948.
Enquanto a guerra se desenvolvia, Deus agia nos bastidores da história para consolidar seus projetos e aniquilar definitivamente os propósitos daqueles que pretendiam destruir o povo de Israel, que a Segunda Guerra Mundial foi para isso. Oswaldo Aranha, isso daqui é uma notícia do jornal da época. O brasileiro por trás da criação do Estado de Israel. É por isso que eu creio que Israel realmente ama o povo brasileiro. Né? E o povo brasileiro também ama o povo de Israel. Em maio de 47, a Assembleia, isso é importante e nós sabemos, tá? Porque isso acontece, mas existe tudo um operário e Deus usa os homens, não usa os anjos. Em maio de 47, a Assembleia Geral da ONU, uma sessão especial é presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que apoiou a participação da Palestina Britânica, evento que levou à criação do Estado de Israel de 48. Por ter presidido aquela sessão, Oswaldo Aranha inaugurou também uma tradição seguida até hoje pelas Nações Unidas. Quem não sabe, foi por causa disso, tá? A de que o chefe da delegação brasileira seja o primeiro a discursar na reunião da ONU. Quem já assistiu uma reunião da ONU, já passou isso na televisão, vê que o primeiro país a discursar não é a Argentina, é o B, que é o Brasil. No centro de Jerusalém, por causa disso, no centro de Jerusalém existe uma praça que leva o nome do brasileiro Oswaldo Aranha. Você vê como que Israel reconhece o que esse brasileiro fez, né? Ou seja, nós. E ele também foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 48. Foi isso que aconteceu em 48. E foi essa promessa que foi cumprida, que foi profetizada lá em Ezequiel e lá em Isaías. Vamos ler um pouquinho sobre isso. O Estado de Israel nasce. 14 de maio de 48, Israel proclamou sua independência e menos de 24 horas depois, os exércitos do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram o país, forçando Israel a se defender e defender a soberania que acabara de reconquistar com em sua pátria ancestral. Quero dizer para vocês, meus irmãos, eu acho que vocês já ouviram falar disso, mas eu vou falar de novo, tá? Que quando Deus está conosco, desculpe, mas nós somos a maioria. Quando Deus está junto, ele é a maioria. Deus estava neste negócio de Israel, era a maioria. 5 países, o exército de 5 países invadiram o recém-nascido Israel. Na chamada Guerra da Independência de Israel, as recém-formadas e pouco preparadas Forças de Defesa de Israel, que é a IDF, Israel Defender Force, expulsaram os invasores em ferozes batalhas intermitentes, em um período que durou 15 meses e custou a vida de 6 mil israelenses, que eram 1% da população judaica na época. E agora eu vou ler para vocês o que está escrito em Deuteronômio. Isso eu estou querendo mostrar para vocês que quando Deus promete, quando Deus fala que vai fazer, pode acontecer o que for, ele vai fazer. Nós temos muita luta, sabe, meus irmãos? Mas nós temos uma promessa sobre nossas vidas. A promessa é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem faz parte da igreja do Senhor aí? Levanta a mão. Não estou vendo ninguém levantar a mão. Quem faz parte da igreja do Senhor? Amém, amém. Deuteronômio 32, 7. Lembra-te dos dias da antiguidade e atenta para os anos de muitas gerações. A terra de Israel, Eretz Israel, é o berço do povo judeu. Uma parte importante da longa história do país se passou lá, com 2.000 anos sendo registrado na Bíblia. Lá sua identidade cultural, religiosa e nacional foi formada e sua presença física foi mantida através dos séculos, mesmo após a maioria do povo ser exilada. Durante o longo período de dispersão, o povo judeu nunca cortou nem esqueceu sua conexão com a terra. Após o estabelecimento do Estado de Israel em 48, a independência judaica, perdida 2.000 anos antes, foi renovada. Sabe quem escreveu isso? E quem for visitar esse lugar vai ver exatamente esse versículo aí, Deuteronômio 37, 7, e isso aqui foi o consulado geral de Israel aqui em São Paulo. E Deus, quando levou o povo lá, ele não esqueceu de nada. Deus cuidou de todo detalhe.
Este foi e continua sendo um milagre que o mundo presenciou e que lhe proporcionou a oportunidade de reconhecer que Deus existe e que continua no governo, no controle da história da humanidade. Não há paralelo na história de tal fato. Somente através da ação minuciosa e precisa de Deus, tal coisa seria possível e aconteceu. Deus cuidou para que nenhum detalhe fosse esquecido na restauração do Estado de Israel. Meus irmãos, nós estamos falando de um povo que começou há 5.700 anos, ok? Com a chamada de Abraão. Deus cuidou de cada detalhe. Primeiro lugar, temos Israel recebendo de volta a mesma terra que havia sido dado por Deus aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É impressionante isso, né? Em segundo lugar, a língua falada em Israel é também a mesma falada pelos patriarcas e os profetas do Velho Testamento, hebraico. Terceiro lugar, a moeda utilizada em Israel é também a mesma nos tempos bíblicos, o shekel, ou ciclo. E isso é verdade. Eu não preciso dizer que é verdade. Poderíamos citar muitas outras coisas, porém, o importante é percebermos que a restauração realizada por Deus foi total. Ele não se esqueceu de nenhum detalhe. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos que o impossível aconteceu e às vezes, né? Eu não sei nem se eu posso dizer às vezes, mas o mundo não está se percebendo do que está acontecendo. O retorno do povo. Eu quero que vocês entendam isso daqui. São coisas que ninguém pega Deus de surpresa. Vamos começar daí. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém. Né? Deus profetizou sobre o Senhor Jesus, falou que ele ia passar, falou que detalhes que ele iria ser crucificado, falou que nenhum osso do Senhor Jesus iria se quebrar e não se quebrou, porque naquele tempo eles crucificavam, havia crucificação, e quando eles estavam quase morrendo, eles quebravam as pernas para que ele morresse mais rápido. Com Jesus não foi assim. Deus já tinha profetizado, não vai quebrar um osso. Ezequiel 37, de 1 a 11. Eu vou ler alguns versículos. É sobre os ossos, o vale de ossos secos. E veio a minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Jeová, tu sabes. E disse, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Se coloca essa profecia que foi dada para o povo de Israel quando eles eram povo ainda, quando eles estavam na terra deles. E porei nevo sobre eles, farei crescer carne, e vos estenderei sobre ele, porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Tudo para mostrar que Deus comanda a história do mundo e cuida daqueles que são seus. Do primogênito, que é Israel, e de nós, que somos chamados, né, e resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. Então profetizei como se deu ordem e houve ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, eis que vieram nervo sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu sobre eles pele por cima, mas não havia espírito. Deixa eu falar, e tudo o que está sendo profetizado, né, a visão que, né, Ezequiel teve, isso daí não é literal, claro que não é literal. Nós temos que entender uma profecia espiritual. Deus começou a trabalhar onde não havia vida. E aí ele termina assim, e ele diz, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem. Assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Por que quatro? Por que quatro ventos, meus irmãos? Por causa dos quatro cantos da terra. E você vai ver que isso se cumpriu. Quatro cantos da terra. E profetizei como me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Deus já estava mostrando. E eis que diz, os nossos ossos se secaram
e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Tudo isso era o sentimento, entenda bem, do povo judeu depois da Segunda Guerra Mundial. Sabe o que é isso? Desculpe, é um pouquinho forte, mas isso está exposto. Sabe o que é isso, meus irmãos? Campo de concentração de Auschwitz. Acho que falei meio errado, né? Mas é Auschwitz. Isso existe e foi fotografado. Isso é um monumento que Israel fez lá na terra em relação a isso. Na profecia de Ezequiel 37, o povo que retornaria para recompor a nação de Israel seria aqueles ressurretos do vale de ossos secos. Ezequiel, quando foi arrebatado pelo Deus eterno, viu o holocausto. Eu também creio que ele viu o holocausto. Eu creio que ele viu o holocausto. Ele presenciou o morticínio de 6 milhões de judeus e os que viu espalhados pelo vale. Ali não havia vida, nem sequer a esperança de que aquele quadro fosse revertido. Porém, a voz do Senhor diz: profetiza sobre esses ossos, seco e dize-lhes. Esse é um monumento que tem lá em Israel, sobre o Holocausto. O retorno do povo de Israel já estava acontecendo lentamente. Mas foi em 48, com a restauração da nação, quando ninguém já queria, sabe, eles estavam de pós-segunda guerra, cada um estava cuidando das suas coisas. Com a restauração da nação, que a profecia se cumpre de forma plena. Muitos judeus profetizaram o retorno do seu povo a Eretz Israel, terra de Israel. Foi preciso que o Espírito de Deus se movesse e pusesse nos lábios desses homens uma palavra de esperança. Israel voltará a existir. Eles diziam isso contra todas as possibilidades e muitas vezes foram escarnecidos pelos próprios irmãos que não criam que tal coisa fosse possível. Mas o Senhor havia dito: profetiza, e foi assim que aconteceu. Os primeiros habitantes de Israel foram justamente aqueles que restaram do Holocausto. Tudo isso aconteceu agora, viu, meus irmãos? Nós fazemos parte desta história. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Não precisa ficar com a boca... Ricardo, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Aqui em Ezequiel 37, quando ele diz profetiza sobre esses ossos, né, e diz-lhes, ossos secos, ouviu a palavra do Senhor, né? Isso. Que é a restauração, ele quer dizer que seria uma multiplicação desse povo, ou seja, é como se todos aqueles que tivessem morrido seriam substituídos por conta de outras pessoas serem colocadas. Isso, eu creio assim, quem morreu, morreu. Aquele monte de ossos não vai nascer de novo. Só que os que ficaram presenciaram o que aconteceu com o povo dele. Por isso que em Ezequiel 37, ele fala lá, no versículo 11, os ossos se secaram. Quer dizer, eles viram os irmãos deles, só os ossos, mas eu estou vivo, seco, porque eu vi o que aconteceu. E pereceu nossa esperança, ele diz. E nós estamos cortados. Ou seja, eles não têm esperança nenhuma. E Deus faz assim, ó, Deus vai operar naqueles que estão vivos, que Deus permitiu que ficasse vivo, o restante. Mas eles foram participantes do genocídio, não é que eles estavam no genocídio. Eles viram o que aconteceu. Eu poderia dizer assim, é como se os nossos... Você vê que acontece uma tragédia assim, com teu filho, com alguém próximo a você, a pessoa, sofre tanto quanto ou até mais. Não sei se eu me fiz entender. Ele pegou o restante do que sobrou, né, do povo. Imagina, o povo de Israel já é pequeno. Só ali na Alemanha 6 milhões foram mortos. 6 milhões foram mortos. Então, sabe, é Europa, ali já não tem mais, nós não temos mais esperança. Por isso que eu creio que Deus deu essa visão para Ezequiel. Falei assim, Senhor, não tem mais esperança. Não, mas profetiza, porque vocês vão ver que eu sou Deus poderoso e eu faço o impossível. Entendeu, Silvia? Lá em Isaías 43:5... Sim, claro, entendi. Diz assim, não temas,
Pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Eu estou te falando várias profecias que foram dadas para que Deus formasse o povo de Israel, que já se cumpriram. E nós estamos estudando o cumprimento, né, da promessa de Israel. Direi ao norte, olha que ele fala em versículo 6, direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. O que ele está dizendo? Aí ele fala, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Para quê? Simplesmente para começar o povo. E aqui eu vou ler para vocês. Quando nasceu o Estado de Israel, 14 de maio de 48, judeus de pelo menos 87 nações da terra regressaram para Eretz Israel. A terra de Israel no hebraico, como eu já li, aí tem uma palavra aqui que nem pareceu direito, escrito em hebraico também. O reaparecimento de Israel significa que o tempo das nações está chegando ao fim, meus irmãos. O que até agora estava embaixo, Israel na dispersão, os judeus perdidos entre os povos, está agora vindo para cima. Mas o que estava em cima, todos os povos da terra, eu não diria afunda para baixo, né? Passa para baixo. Eu estou falando para vocês, a gente está estudando o que aconteceu neste século, não faz muito tempo, faz agora pouco tempo, e nós estamos vendo o que Deus está fazendo. E estamos estudando, na verdade, e estamos falando até um pouco de escatologia, o fim dos tempos. Ele falou assim, né? Lá em Ezequiel, eu vou juntar minha semente desde o Oriente até o Ocidente. Vou falar para o Norte e ao Sul, me dá, não retenhas. Aí nós vamos dizer o que exatamente aconteceu. Oriente, Índia, Afeganistão, Malásia, China, Iraque, antiga Babilônia. Só do Iraque, uma comunidade inteira de 113 mil regressou a Israel em 59 na operação aérea chamada Alibaba. Né? Isso também está falando lá de Ezequiel, que fala assim, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Está lá em Isaías 60, versículo 8. Ocidente. Ajuntarei uma seleção de judeus do Ocidente, né? Ajuntarei uma seleção de judeus do Ocidente e regressou, enquanto outros permaneceram lá apoiando Israel com suas finanças. Não se começa uma nação sem finanças, sem apoio deles. E quero dizer para você que nenhum país ajudou, viu? O único país, entre aspas, que foi decisivo foi o nosso famoso ministro Oswaldo Aranha, que deu seu voto de Minerva para que o povo, né, retornasse à sua terra. Aí ele fala do norte, se lembra? Diga ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Norte, entrega cerca de 3 milhões de judeus da União Soviética por uma ordem divina, todos saíram. No ano de 1990, muitos milhares regressaram a Israel. 4 cantos da terra. Sul, não retenhas. Do Iêmen, uma comunidade de 43 mil judeus iemitas atravessou a península da Arábia e chegou à colônia britânica de Aden, rumo à terra de seus pais, dizendo ter chegado a hora de partir. Amém, queridos? Amém. Profecias cumpridas do povo de Israel, e isso significa que Deus tem pressa com a sua querida igreja, que somos nós. Hoje, na atualidade, a gente lê lá em Isaías 55, desculpe se eu estou falando um pouquinho rápido, vocês podem, né? Fala assim, né? Porque ele fala 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não se torna, mas rega a terra, e o faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Tudo isso nos mostra o agir de Deus. É profético e está intrinsecamente ligado à sua palavra. Todas as coisas que foram ditas da boca de Deus se cumprirão conforme está escrito
lá em Isaías 11. Por estas e outras ações, o renascimento de Israel, que em hebraico significa príncipe que luta com Deus, é para nós também um dos marcos que aponta o retorno de Yeshua, Jesus. Agora, o príncipe do Senhor continua lutando e sempre novamente vencendo, pois a ele, Israel, Deus definiu assim, vitorioso. E hoje, é fácil de comprovar o que estamos dizendo. Basta olhar para Israel e ver o que acontece ali. Apesar de todos os problemas enfrentados por eles, esta nação é a maior potência de sua região. Em algumas áreas, é a segunda do mundo. Para aqueles que compreendem a palavra profética, os fatos falam por si só e apontam definitivamente para o futuro. Israel voltará a ser a maior potência do mundo em breve e também estará sob o governo de Deus, que já os ressuscitou e agora os guia para serem, de fato, o povo que dará continuidade àquilo que foi iniciado no passado, o restabelecimento da teocracia da terra. Essa, meus irmãos, é a história de Israel. Eu quero dizer para vocês, se vocês quiserem, todos já sabem disso também, eu sei que você sabe, quer saber, né? O tempo, os tempos, olha para o relógio de Israel. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu acho interessante, fotos atuais do povo de Israel. Primeira coisa é o templo. Vou mostrar o templo de vocês, e isso nós até falamos domingo. É maravilhoso. O templo começou, né, lá com Abraão, quando Deus ofereceu Isaac nesse monte, né? E hoje esse templo existe até hoje, parte dele. Esse é o templo hoje. Vocês podem olhar a cúpula dourada aqui, que é dos muçulmanos. Tudo isso daqui é o muro. E nós vamos ver uma parte desse muro. Aquele é o lado ocidental. Esse lado aqui, ó, meus irmãos. Esse é o lado ocidental hoje. Antigamente, né, era assim. Essa parte aqui, ó, é a entrada que fala lá em Ezequiel. Quero ler para vocês o que está escrito lá em Ezequiel. Você vê que nada, né, está errado. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o ocidente, o qual estava fechada. Esse portal aqui está fechado, isso foi profetizado. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela e por isso estará fechada. Quem passou por aqui foi Jesus Cristo. E Ezequiel profetizou, depois que ele passar, vai ser lacrado, e está lacrado até os dias de hoje. Esse é o templo antigamente. Eu peguei o templo de antigamente e coloquei em cima do que é hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, ficaria desse jeito aqui, tá? Não sei se eu consigo mostrar, vocês estão vendo o meu mouse aqui, ó, essas 4 colunas aqui, ó, eram torres de espia do povo romano. Eles queriam saber o que o pessoal fazia aqui dentro. E o único jeito de saber, porque eles não podiam entrar, eles não deixavam entrar, era construir essas torres para ficar olhando, vendo o que eles faziam lá dentro. Tá? O que eles estavam fazendo lá dentro, coisa que eles não poderiam, né, falar, né? Ezequiel 43 diz assim: então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus de Israel vinha no caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Outra foto para nós mostrarmos o que é hoje. O Muro das Lamentações, vocês já ouviram falar. O Muro das Lamentações nada mais é que uma parte, né, do muro do Templo de Salomão. Isso é hoje. Olhando de mais perto, essas fotos foi eu que tirei, tá? Para vocês terem uma ideia. Aqui são pedras. Depois nós vamos ver, estudar. Essas pedras são do templo, né? Do templo,
e não existe, naquele tempo não tinha cimento. As pedras eram tão perfeitas, lógico que cada pedrinha dessa pesa tipo 1 tonelada, 4 toneladas. Acharam uma pedra aí que pesa só 20 toneladas, mas cortadas perfeitamente para que elas se encaixassem de tal maneira que eles não conseguiam nem mover. Tá? Eu quero dizer para vocês que Deus preparou o seu povo de uma maneira que eles tiveram, né, a sabedoria dos outros povos, porque no tempo que Israel era escravo no Egito, começou a construção das pirâmides. É só ver a datação, a última pirâmide foi construída em 290 a.C., 2000 e pouco antes de Cristo até 290. Foi uma época que eles estavam lá. Só que as pirâmides não foram construídas por pessoas escravas. O Egito pegava pessoas assalariadas, bem alimentados e com o máximo de capacidade, se é que eu podia dizer, de sabedoria para construir as pirâmides. Com certeza, o povo que estava lá aprendeu também a construir, né, monumentos com pedras encaixadas. Foi por isso que eles construíram, né, no caso, o Templo de Salomão só com pedras, uma em cima da outra. Isso aqui, ó, nós sabemos o que aconteceu. Hoje, esse é o pináculo do templo. Foi quando Jesus foi tentado. Quando Jesus foi tentado, o inimigo levou no pináculo do templo e pediu para que ele se lançasse de lá, porque ele daria a ordem aos anjos e nada iria acontecer. Está lá em Mateus 4, versículos 5 e 7. Ele, porém, né, então disse o diabo, transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aqui é uma maquete que existe lá em Israel. É uma maquete do templo, né? Do templo do Senhor Jesus Cristo. É do templo do Senhor Jesus Cristo. Nessa setinha que está subindo aqui é o Muro das Lamentações hoje, só para vocês terem uma ideia de tamanho. Nessa outra setinha aqui é o pináculo do templo. E o templo propriamente dito é isso aqui, tá? Onde está o Santo dos Santos. A Arca de Deus está aqui. Ou estava, né? Tudo aqui. Esse aqui é o lado oriental do templo. Eu vou tentar mostrar para vocês. Isso é uma foto atual. Mas não dá para ver, né? Você vê, o templo estava aí? O templo estava aí. Então eu peguei o templo, né, do Senhor Jesus e coloquei em cima. Fica assim. Entendeu? O templo aqui, tudo isso aqui foi destruído e colocaram aquela cúpula dourada. Tá? O pináculo continua aqui. Esse pedacinho que está aqui em branco, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo o pedacinho aqui? Isso aqui é o Muro das Lamentações hoje. Isso aqui é hoje. Imagine tudo que foi destruído. Aqui é uma visão geral do templo do Senhor Jesus. Aqui está realmente o templo, as casas em volta, né? Ó, aqui eu poderia dizer, né? As torres dos romanos, que os romanos construíram para ver o que acontecia aqui dentro. Tudo isso vai estar gravado, viu, meus irmãos? Depois vocês quiserem rever tudo isso. E só para terminar, alguns símbolos que existiam desde o tempo antigo, existem até hoje, né? Porque Deus faz tudo perfeito, de alguns símbolos de Israel. O primeiro são, lógico, os livros sagrados, que é a Torá, o Pentateuco, que nós sabemos que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Esse daí era o livro da Torá, ainda é, né? Porque ainda existe, e era você lê enrolando ela, né?
E você não lê da esquerda para a direita, você lê da direita para a esquerda. E tem também o Talmud. Talmud é uma coleção, uma compilação de quase 500 anos depois de Cristo, que tem todas as leis e tradições judaicas que constituem 63 livros. São tratados legais, éticos, históricos. São divididos em 4 livros. É praticamente uma enciclopédia. E terminando, os cultos judaicos são realizados no templo chamado sinagoga, vocês sabem, e comandados por um sacerdote conhecido como rabino. O símbolo sagrado do judaísmo é o menorá, candelabro de 7 braços, que Deus falou que tem que fazer exatamente desse jeito que era colocado no santuário. Isso daqui é um menorá, né, grande, que foi doado pela Inglaterra para o povo judeu e está numa praça lá em Israel hoje. Menorá era mais ou menos isso que vocês estão vendo, né? E entre os rituais, nós também podemos citar, tudo isso era antigo e ainda é hoje. A circuncisão dos meninos, ao 8º dia, o bar mitzvah, que representa a iniciação da vida adulta para os meninos, e o bat mitzvah, para as meninas aos 12 anos de idade. Os homens judeus usam o kippá, que é a pequena touca que representa o respeito a Deus e a consciência que sempre há algo em cima do homem. Nas sinagogas existe uma arca que representa a ligação de Deus e o povo judeu. Nesta arca são guardados os pergaminhos sagrados da Torá. Amém, queridos? Então, hoje nós terminamos por aqui, para nós vermos, né, a história do povo de Israel. Eu acho muito importante porque isso nos afeta. Nós estamos vivendo o fim da 6ª dispensação, que é o que a gente pode dizer, porque depois disso vai acontecer aquilo que está relatado no livro de Apocalipse, né? Até chegar ao milênio, que é o último plano que Deus tem. São 7 planos para o povo do homem, desde quando Adão, né, perdeu a sua, né, característica de ser alma vivente. Bom, nós vamos terminar então. Essa aula é muito importante. Eu creio que é muito importante para nós nos situarmos, principalmente, que posição do plano de Deus nós estamos. Israel está aí, meus irmãos. Se você olha para Israel, hoje é uma potência. Eu poderia dizer para vocês que há uns 70 anos atrás nem existia, 75 anos atrás não existia Israel. Hoje ele é uma potência no Oriente Médio.